Boa noite, graças a Deus, mais uma segunda-feira e estamos aqui trabalhando recorrentemente temas que envolvem a psicoeducação, a educação psicológica, a educação da inteligência emocional. E minha irmã, minha mana já entrou ali, acenando, bem-vinda. Slaine também, Freitas, bem-vinda. Pastor Kedson, meu amigo, tudo bem, tudo em paz? Bem-vindo também. Vanessa, minha esposa, bem-vinda. Vamos convidando outras pessoas para estarmos juntos. Luana Tavares, muito bem, bem-vinda. Ei, Elissimar, tudo bom, Elissimar? Como é que você está? Muito bom tê-la com a gente aqui, obrigado pela participação sempre, tá? Euseni também, bem-vinda. Que bom, eu estou bem, Elissimar, estou bem sim, graças a Deus, você também, né? Meu amigo, meu mano Edilson também juntos aí. Pessoal, vamos aí convidando outras pessoas para estarmos juntos, trabalhando essa abordagem que ela é super importante para as nossas vidas, trabalhando o processo de psicoeducação. Aperta aí o coraçãozinho para poder disparar, né? Show demais, estamos junto mesmo, meu irmão. Márcio também, bem-vindo. Muito bem, Dinaí, tudo bem? Evangelista Watson também, meu irmão, meu amigo, muito bem. Missionária Cássia, que bênção, prazer tê-la aqui conosco também. Raimunda, tudo bem? Tudo em paz? Que bom tê-la aqui. Na área, né, Evangelista Watson? Tudo certo. Joelma Lima, muito bem, prazer tê-la aqui com a gente. Pessoal, vamos isso, disparando os coraçõezinhos aí, chamando outras pessoas para que nós possamos estar. Fique conosco aí para que você possa entender essa abordagem que nós vamos estar falando aqui nessa noite. Pai do Senhor, missionária, tudo em paz, né? Graças a Deus, juntos aqui para falarmos a palavra que precisa ser passada às pessoas. Que top, né, Dinaí? Muito bem, estamos juntos, é isso aí. Nós vamos estar falando sobre essa abordagem hoje, a assertividade e o sucesso nas relações interpessoais. A assertividade é um componente da inteligência social, é um estilo de comportamento, é um estilo de comunicação. E nós vamos estar falando sobre outros dois mais estilos que nós temos na relação com as pessoas. Só que esses outros estilos, eles não trazem esse sucesso que nós queremos falar. Existem pessoas que elas são extremamente habilidosas na inteligência social. São pessoas versáteis, pessoas que geralmente têm saída para tudo, inteligentes. São pessoas que têm um insight muito rápido para poder lidar com as pessoas, né? Francelina entrando aí também, muito bem, bem-vinda. Isso, os coraçõezinhos aí, pessoal. Minha mãe, tudo bem, minha mãe? Sua bênção, beijo para a senhora aqui conosco. Muito bem. Então, pessoal, essas pessoas que são assertivas, boa noite, minha mãe. Pessoas que são assertivas, habilidosas, né, têm insights, ideias muito rápidas na relação com as pessoas. Essas pessoas conseguem se sair muito bem, têm sucesso nas relações interpessoais, nos relacionamentos, na relação de um para com o outro, para ficar mais claro, né? Isso, convida 50 para 2 ou 3 vir, né, Pastor Kedson? É isso aí que tem que fazer. Isso, Diaconisa Leila, ela diz que é cooperadora, né? Mas eu já chamo promovendo, né? Porque é melhor promover do que destituir. É sempre bom colocar para cima, né? E nós vamos estar então trabalhando essa questão dessa habilidade. Então, como eu estou dizendo para você, tem pessoas que são extremamente habilidosas. Um tempo atrás eu tive uma experiência com uma pessoa que chegou no meu consultório e quando eu abri a porta do consultório para recepcionar essa pessoa,
ela disse: enfim conheço a lenda. E ela estava naquele momento me cumprimentando com essa expressão. Então ela, óbvio, ela já administrou o contexto, já deu uma quebrada, já entrou com muita habilidade dentro do set terapêutico e ela já estava à vontade. São pessoas que têm esse desenvolvimento, né? É muito fácil de habilidades para poder lidar com o outro. Paulinha também, bem-vinda. Laurisa, tudo certo? Estou lhe devendo, Laurisa. Eu vou gravar o vídeo aí para o seu grupo, tá bom? No momento mais oportuno aqui, estarei cumprindo essa intimação aí, tá? Mas é muito bom sempre tê-la aqui com a gente, muito de perto, é muito importante para a gente também, né? Você é muito especial. Então, pessoal, pessoas que têm habilidades sociais. E é interessante quando você fala a respeito de alguns tipos de pilares da inteligência emocional. E a gente não está falando aqui só de conceito, gente. A gente está falando do na prática, né? De você fazer isso na prática, de entender como funciona essa situação. Quando você fala a respeito de habilidades, elas são desenvolvidas na vida da pessoa. Então, quando nós falamos sobre assertividade, nós estamos falando de uma habilidade social. É porque você, dentro desse processo do desenvolvimento da psicoeducação, da educação psicológica, da inteligência, do desenvolvimento da inteligência emocional, ou como diz Sigmund Freud, né, do processo de civilização do ser humano, quando a gente fala, porque está ligado, né, a inteligência emocional, a psicoeducação está ligada ao processo de civilização do ser humano. A gente sai desse processo só de civilização da sociedade, ou socialização de um país, né, de civilização de um país, para poder falar a respeito da civilização particular, da civilização própria. Quando uma pessoa é civilizada, ela tem a psicoeducação, ela é psicoeducada do ponto de vista da inteligência emocional. Então, quando uma pessoa tem habilidades, ela tem um repertório, um conjunto. Você tem que ter várias ferramentas para poder estar lidando com o sujeito humano. Às vezes não dá certo de uma forma, dá certo de outra forma. Tem pessoas que dizem assim que tem gente que é igual melancia, não tem lado, né? Mas se você for pensar de uma forma mais abrangente, a melancia tem o lado de fora e tem o lado de dentro. Então qualquer pessoa tem lado. É a forma de você poder lidar com as pessoas. Às vezes você não tem habilidade para poder lidar com aquele perfil de pessoa. Então precisa de você ampliar o seu repertório. E é por isso que nós estamos aqui falando para você, conversando com você, colocando para você, expondo para você conceitos que precisam ir para a prática, para que você possa utilizar, para que você possa recorrer no momento em que você tiver necessidade. Como é que eu mexo com uma pessoa que ela é sanguínea? Como é que eu lido com uma pessoa que ela é colérica? Como é que eu mexo com uma pessoa que ela é fleumática? Como eu lido com uma pessoa que é melancólica? Então são estilos de personalidade, são estilos de temperamento que nós muitas vezes não temos repertório para poder estar lidando com as pessoas. Liz, tudo bem? Liz Rocha, muito bem. Raíssa também acenando aqui para nós. Sejam bem-vindas e fiquem conosco aí. Convidem outras pessoas, pessoal. Vamos clicando aí nos coraçõezinhos aí. Isso, mais coração para poder chamarmos pessoas. Então, muitas vezes, nesse discurso que nós estamos falando de lidar com temperamentos, com personalidades diferentes, com estilos diferentes, você tem que ter um know-how muito grande. Porque eu tenho uma capacidade muito boa de lidar com certo tipo de perfil de pessoas. Eu dou conta de lidar com melancólico. Bom, que bom. Mas e aí com o fleumático? Como é que você lida com ele? E com o sanguíneo, o colérico? Nossa, eu não gosto de sanguíneo. Eu não gosto de colérico. Tem que ter a habilidade para lidar com essas pessoas. Cleison, bem-vindo. Tá? Entende que são estilos e que você tem que ter realmente um repertório, um conjunto, porque a gente vive com gente, pessoal.
A gente convive com o sujeito humano, todo o tempo vivendo, existindo com o sujeito humano. É interessante que você tenha habilidades para poder lidar. Então a assertividade é um componente da inteligência social. Inteligência social é aquela pessoa que sabe lidar com o outro, que sabe se relacionar com o outro, não obstante o tipo de perfil comportamental ou de perfil de personalidade que essa pessoa tem, com o estilo que essa pessoa utiliza para poder lidar na relação com a vida. Diaconisa Analice, bem-vinda, tudo certo? Consegue entender, consegue compreender, né, que você precisa desenvolver essa habilidade na relação de socialização com o outro, e é uma inteligência. E para que você seja inteligente socialmente falando, você tem que parar para poder aprender. Como é que você que de repente tem uma área de domínio de uma ciência, né, contábil, por exemplo, na contabilidade, como a Diaconisa Analice, outros que são psicólogos, outros que são bacharel em direito, advogados, outros que são psicólogos, como é que você adquiriu o saber nessa área? Não foi sentando no banco de uma faculdade, de uma universidade, procurando estudar, procurando entender. Para poder ter inteligência social, tem que estudar sobre inteligência social, gente. Não é só entender o conceito. Já ouviu falar sobre inteligência social? Não, já ouvi falar. Né? Você tem inteligência social? Penso que tem. Você pode ter alguns tipos de recurso para poder lidar com o sujeito humano, mas a inteligência social é um arcabouço de entendimento, de conceitos que você procura diluir esses conceitos, fragmentar para poder depois virar ali realmente um conceito mais dominado, né? Você fragmenta, entende esse conceito, você então vai estar mentalizando esse conceito para que você venha estar entendendo e você poder utilizar esse conceito de uma forma mais clara, dominar o conceito da inteligência emocional, ou de inteligência social, ou da inteligência espiritual, ou da inteligência cognitiva, seja qualquer que seja a inteligência, você tem que parar para poder estudar sobre ela. Interessante pensar que quando você pensa nesse lugar das habilidades sociais, da inteligência social, ou de um componente sobre que nós estamos falando como a assertividade, é que você precisa entender que qualquer relacionamento, eu vou dizer, qualquer relacionamento que não tenha inteligência no meio dele, ele vai quebrar. Qualquer relacionamento que não tenha habilidades, né, no meio dele, esse relacionamento vai ser detonado. Esse relacionamento ele vai ser destruído. Então é importante que você repertorize, que você amplie, né, essa habilidade. Comportamentos não saudáveis, pessoal. Relações não saudáveis, relacionamentos abusivos, tóxicos, relacionamentos patológicos, relacionamentos violentos, agressivos, relacionamentos que eles não são desse lugar do equilíbrio, eles vão quebrar em algum lugar, porque eles são relacionamentos frágeis, relacionamentos fracos, são relacionamentos vulneráveis. Quando nós falamos a respeito da assertividade, é o que produz possibilidade de você se manter inteiro dentro de uma relação. A assertividade ela é tão importante para a vida das pessoas que entram dentro de qualquer tipo de relacionamento, porque é o único um comportamento, eu vou dizer, um dos vários comportamentos, mas dentro dessa característica de comportamentos, o único estilo comportamental que vai manter a sua sanidade psicológica dentro de um relacionamento. Bem-vindas as pessoas que estão entrando, que estão chegando para ficar conosco. Fique conosco até o final. Então vou dizer de novo, comportamento assertivo é o único estilo de comportamento dentre os 3 tipos de comportamento que vai fazer com que você se mantenha inteiro e não adoeça do ponto de vista psicológico, mental e emocional. É o único estilo comportamental. Então, veja bem, relações de conflito, em regra, eles são relacionamentos que eles vão se dissolver, são relacionamentos que eles não vão se sustentar, são relacionamentos que eles vão quebrar em algum momento.
E se você quiser ter sucesso nas suas relações de interpessoalidade, você vai precisar de fato ser assertivo em seus comportamentos, porque você está mexendo com pessoas de todo tipo. Eu já citei aqui Jung quando eu falei a respeito dos 4 tipos de temperamentos. Agora eu vou citando aqui a psicologia comportamental para falar a respeito de 3 estilos, que são estilos agressivos, passivos e o assertivos. E o assertivo. E eu vou dar um enfoque bem bacana sobre esses 3 estilos, principalmente sobre o assertivo nesse momento, para que você possa entender. Diácono Francisco, Aliciana ou Ana, né? Alícia, né? Alguma coisa nesse sentido. Entrou aí Camila, Lidiane também. Sejam todas bem-vindos para ficar conosco aqui até o momento que nós estivermos encerrando. Veja bem, como uma relação que ela é fundamentada na força, na disputa de força, de poder, de quem manda, de quem tem autoridade, ela vai se sustentar. Não há possibilidade de um relacionamento onde ele é fundamentado no poder e na força de um dos pares, né, de um dos parceiros, de figuras que estão dentro das relações, venham se manter estável. Em algum momento essa relação ela vai quebrar. Então tem muitas pessoas que querem dizer assim, quem quer mostrar quem manda na relação. Não, eu mando na relação. E hoje não tem essa história de dizer assim, não, o homem que diz assim que quer mandar, não, eu mando na relação. Mulheres mandam na relação e querem provar que mandam na relação. Homens querem provar que mandam na relação, porque o negócio hoje meio que misturou. Antigamente você poderia até dizer assim que, lá em casa meu marido quer dizer que eu mando na relação, que ele manda na relação. E muitas vezes a mulher está se colocando nesse local onde ela quer governar. Gente, a relação de governança deve perpassar pelas pessoas que estão no relacionamento, que é conjugal, ou uma relação de amizade, ou uma relação no trabalho. As pessoas, meio que Arthur e a Távola Redonda, sabe? Onde todo mundo pode existir dentro daquele cenário, né? Márcio dando bem-vinda a Camila, né? Muito bem. Ione também, bem-vinda, muito bem. Ok, muito bom. Deusa, bem-vinda. Ruth também, né? Boa noite. Pessoal, então é isso, convidando outras pessoas para que nós possamos estar aqui. Então veja bem que nós estamos falando que um relacionamento que ele não é pautado na base da inteligência social, ele vai quebrar em algum momento. Um relacionamento que ele é baseado, fundamentado na força, no poder, na relação de força, na relação de poder, vai quebrar. Vai quebrar. Então aí se no seu relacionamento você dizer assim, não, eu que mando o meu relacionamento, e aí surge a pergunta, quem manda aí no seu relacionamento? Ou quem manda nas suas relações? Não, nas minhas relações sou eu que mando. Quem manda nas suas relações? Na sua relação conjugal, quem manda? Não, quem manda é meu esposo. Quem manda é minha esposa. Quem manda na sua amizade? Não, quem manda na minha amizade é minha amiga ou meu amigo, né? Quem manda na relação de amizade sou eu. Eu que tenho essa liderança, eu imponho liderança. Gente, liderança não é imposta, liderança é conquistada. Liderança não é imposta, liderança é conquistada. É inteligência social. Ana Lúcia, bem-vinda. Carol, tudo bem? Você conosco aqui, muito bem. Você entende essa abordagem de que relacionamentos fundamentados na força ela vai quebrar em algum momento? Tem um texto bíblico que eu gosto muito para poder trazer sobre inteligência social, em que o grande mestre da inteligência social, que é Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, porque quando a gente relaciona com as pessoas, a gente tem que ter a habilidade de fazer leituras, não é do pensamento da pessoa, mas do comportamento dele. Mas Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Entende essa perspectiva? Vou dizer de novo. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não subsistirá. Então ele fala reinos, ele está falando de nação, de império.
Ele está dizendo de cidade, olha, cidade. Agora ele vem para um lugar mais... Ele vai reduzindo, ele começa de um reino, de um império, depois ele traz para a cidade e depois ele traz para casa. Ele está falando de inteligência social, pessoal. Ele está falando de comportamentos assertivos, de habilidade de socialização. Então ele começa do maior para o menor, do sistema maior. Ele começa da cultura e ele vem colocando para a comunidade, para o estado onde você está, a sociedade, né, que é do estado. E depois ele vem para o microsistema. Ele utiliza, ou na verdade eu vou dizer, Bronfenbrenner utiliza o conceito de Cristo quando ele fala a respeito de macrosistema, de mesosistema e de microsistema. Bronfenbrenner citando Jesus Cristo, vamos dizer dessa forma, né? E dê bem-vinda também, né? Muito bom, amiga da minha irmã. Então, veja, entende essa perspectiva, essa abordagem. Então ele diz assim, o grande mestre da inteligência social, Jesus Cristo, ele vai contar, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Devastado, você quer entender o que significa isso? Quando você utiliza o conceito devastado, você entende que vai ser assolado, o reino que é dividido contra si mesmo vai ser assolado, vai entrar em ruína, vai ter perdas, vai sofrer dano. Todo reino dividido contra si mesmo, ele vai sofrer estrago, desolação. O evangelista Watson diz assim, a imposição dos relacionamentos é uma ditadura. Sim, verdade. E aí toda ditadura tende em algum momento quebrar. Desolação, pessoal, olha, vai ser devastado, vai gerar desolação. Todo reino dividido contra si mesmo, ele vai ser levado à destruição, à ruína, ao saque, à calamidade, à catástrofe. Você entende por que é importante termos inteligência social? Porque é importante que nós venhamos treinar a habilidade do comportamento assertivo dentro dos relacionamentos, porque todo reino dividido contra si mesmo vai ser levado à catástrofe, ao caos, né? Ao cataclismo, à subversão, à degradação. Todo reino dividido contra si mesmo, ele será levado à depredação, ele será levado aos destroços, será destroçado. Todo relacionamento pessoal, toda relação que ela vivencia na base do poder, né, que está fundamentado na relação de poder, de hierarquia, ela quebra em algum momento, mesmo que seja fragmentando aos poucos qualquer tipo de relacionamento. E aí toda cidade ou toda casa que ele vem dizendo, Jesus Cristo vem dizendo, toda cidade ou toda casa que ela é dividida contra si mesma, não subsistirá. Então ele está dizendo o seguinte, olha, não subsistirá significa que vai ser assolada. Você entende? É o mesmo conceito, vai ser abalada. Relações que estão sendo abaladas, relações que estão sofrendo abalos. Como é que está a sua relação? Eu aproveito para poder perguntar. Ela está eutímica, e quando a gente diz eutímica, utiliza um conceito de estável, né? Um conceito de estável. Ela está estável, está equilibrado, né? Muito bem, Lidiane, boa noite. Ok. Thaís também que entrou aí, muito bem, Mira, muito bem. Pessoal, como é que está a sua relação? Ela está estremecida? Ela está abalada? Ela está abatida? Como é que está essa relação? Se ela não estiver estável, eutímica, estável, é porque você tem que avaliar qual o seu papel que está contribuindo para a divisão desse relacionamento. Conta para mim aí, como é que está a sua relação ou as suas relações? Tem gente que lá no campo de trabalho, nossa, eu vou para o meu trabalho tumultuado, crises, conflitos, caos, porque justamente essas pessoas não sabem, muitas vezes, lidar, não têm habilidade para lidar. Mas aí você diz, mas eu não consigo, não sou eu a causa do problema.
Mas se o problema veio para cima de você e você não soube gerenciar, falta habilidade para você. Sheila, bem-vinda. Natália também, tudo bem? Então, pessoal, você precisa saber aonde é que você está quebrando dentro dos relacionamentos. E isso só é feito mediante a inteligência social. E aí quando você só sabe também quando você começa a sentar para estudar sobre esses conceitos na sua própria vida. Eliana, bem-vinda, tudo bem? Pessoal, olha, para que você entenda, toda cidade dividida ou toda casa dividida não subsistirá. Quer dizer, ela será aniquilada, a casa será aniquilada, a cidade será aniquilada, o país será aniquilado, será anulado, será apagado, será arrasada. Quando você que tem relacionamentos e eles terminam geralmente, e você ainda não parou para poder pensar quais são os motivos, quais são os gatilhos, quais são os disparadores, você vai seguir se detonando, destruindo a cada momento. Poli, boa noite. Você consegue compreender que se você não parar para poder entender você e como as suas relações estão quebrando, você vai continuar sofrendo prejuízo nos seus relacionamentos todo instante, toda a sua vida. Então é preciso, você se preocupa com você, você gosta de você, você cuida de você, você curte você, porque se você não curte é isso mesmo, siga a vida aí quebrando, se destruindo, detonando e colocando culpa nos outros. Porque a pessoa que geralmente tem as suas relações detonadas, destruídas, ele culpa o outro, ele não chama a responsabilidade para cima de si. Você consegue entender? É preciso você parar para poder dizer aonde é que eu estou contribuindo para que minha relação ela seja destruída. E você pode até figurar no polo passivo, mas mesmo figurando no polo passivo, onde você diz, mas eu não crio problema. São os problemas, você tem que entender por que você está atraindo pessoas que criam problemas. Muito complexo essa perspectiva. Por que você atrai pessoas que causam problemas para a sua vida? Magda, muito bem. Marta, bem-vindas. Ruth, e aí? Como é que vai o curso? Toda a cidade, toda casa, todo reino que ele é dividido contra si mesmo, acaba, destrói. Interessante que as pessoas, eles se unificam pelo amor no relacionamento e acabam por falta de inteligência emocional. Casais se constroem por amor, e se destroem por falta de habilidades de inteligência emocional, dos quais comportamentos assertivos fazem parte e é um dos pilares da inteligência emocional, a inteligência social. Bem-vinda, Magna, boa noite. Magda, boa noite. Então, pessoal, Wanda entrou aí também, muito bem. Mariana, tudo certo? Então, pessoal, observe bem, você entende que muitas vezes as relações se dão por amizade. Nossa, olha, fui bem com aquela pessoa, me tornei amigo, mas quebrou por falta de inteligência emocional, por falta de ser assertivo dentro das relações. Se unificou com alguém dentro de uma relação conjugal e quebrou por falta de inteligência emocional, porque não foi assertivo. Então todo o reino, toda a cidade, toda a casa que ela é dividida contra si não vai permanecer, ela vai ser desmoronada, né? Essa relação ela vai ser destruída, dilacerada, eliminada, né? Cancelada, vamos dizer dessa forma, esmagada. Você muitas vezes vai chegar na sua vida, lá no final da vida, com um relacionamento, sem relacionamento, vamos dizer assim, porque suas relações elas terão sido extirpadas, porque você, claro, passou a contribuir para que essa relação fosse extirpada. Entende? Você precisa entender aonde é que está falhando. Você precisa estudar você, entender você. Isso é um processo de autoconhecimento. É um processo de autoanálise. É um processo de autoexame. É um processo de você olhar para dentro de você e estudar você.
Coloque aí, né? Ó, hashtag eu sou um caso a ser estudado. Entende? Porque você precisa ser estudado. Mas não é pelo outro, é por você. Não é o outro quem tem que estudar. Porque quando o outro estudar você, quando o outro estudar você, você estará, na verdade, refém da relação. Quando o outro entender quem é você, estudar você, você será refém desse relacionamento. Coleridge, ele é citado por Melanie Klein, que diz assim: a raiva cometida contra alguém que se ama é a loucura da mente. Vou dizer de novo, Coleridge. A raiva cometida contra alguém que se ama é a loucura da mente. Como você se unifica com alguém pelo amor, e como você se unifica com alguém pela amizade, e de repente você começa a ter raiva do seu amigo. Você começa a ter raiva, do seu esposo, começa a ter raiva da sua esposa. Como, né? Você começa a ter raiva daquela pessoa que você se associou por gostar. É a mente insana, gente. É a mente louca. É a mente louca, é a mente psicótica. É uma mente esquizofrênica. Entrou na loucura, agora raiva, e começa a projetar raiva sobre esse relacionamento. Não é? O evangelista Watson diz aí, pronto, pessoal, hashtag eu sou um caso a ser estudado, é isso mesmo, mas por você, né? Por você olhar para você, parar tempo, se dedicar à sua própria vida. E o evangelista Watson dizia assim: as tempestades da vida provam a estrutura das nossas casas. Se houver falhas nessa estrutura, a casa cai, e é verdade. Quando vem as tempestades, vai diagnosticando o quanto realmente forte ou não você é, o quanto inteligente, emocional ou não você é. Né? E aí, se você não for bem emocionalmente estruturado, aí você vai quebrar. Me fez lembrar aqui da mulher sunamita, né? Citada pelo texto bíblico, onde ela estava com o filho morto, e aí abordado pelo jovem do profeta, e perguntou: vai bem contigo? E ela diz: vai tudo bem comigo. Tudo bem, mas ela estava com o filho morto. E aí você, às vezes o problema é muito menor, e você está criando uma tempestade, um caos, né? Você não tem nem o filho morto na sua mão, no seu braço, no seu colo, na sua casa. Isso é falta de inteligência social. E aí eu volto a contar isso aqui, olha, muito bom, né? Eu volto a contar: a raiva cometida contra alguém que se ama é a loucura da mente. Quantas pessoas raivosas dentro dos seus relacionamentos, pessoas agressivas. Meu amigo Casebre, tudo bem? Bem-vindo aqui conosco. Valmira, né, também entrou aí acenando. Você consegue entender? É preciso gerenciar essas mentalidades, né? É preciso gerenciar essas emoções, controlar essas emoções, porque não tem como, gente. É insano você se unificar a alguém por amor e acabar a relação com raiva, ódio, mágoa, ressentimento, entende? É insano. Só pessoas que não são amadurecidas finalizam relacionamentos pela discórdia, pela raiva, pelo ódio, pela mágoa, entende? Pelo rancor, né? É importante pensar isso aí, né? Então, se você quer ter sucesso nas suas relações, desenvolva, certo? Comportamento assertivo, para você não enlouquecer nos relacionamentos. E quando a gente fala desse lugar de conflito dentro das relações, essa dicotomia, é uma dicotomia, né? Amor e ódio. As pessoas pegaram esse programa socialmente e diz: nossa, eu amo, mas odeio, e aí fazem piadas com essa questão, sorriem da história, né? Eu amo, mas odeio, eu odeio, mas eu amo, né? Fazem esses trocadilhos dentro do relacionamento, e aí é um amor, é uma relação de amor e ódio. E você sabe que essas relações de amor e ódio, elas tiveram origem lá quando você era bebê. Sabia disso? Quando você era bebê. Deixa eu te contar para você entender um pouquinho. Relação de amor e ódio lá quando você era bebê. É a primeira, porque Freud e Fromm, né? Sigmund Freud e Erich Fromm, eles vão ter um diálogo sobre amor. Eu gosto muito desse texto. E ele vai dizer que a criança, ela aprende a amar com a mãe. Aprende a amar com a mãe.
é o amor que é passado. Mas ali naquele primeiro momento a criança tem uma relação ali com o seio da mãe, né? E esse seio pode ser bom ou mal, seio bom, seio mal. E se esse seio é bom, ele é um seio que gratifica, tem alimento, tem cheiro, tem calor, tem afago, tem sensações, tem percepção, tem sistema sinestésico, tem tantas coisas nesse seio bom. Mas se esse seio é mau, ele merece o sadismo, né? Ele merece ser mordido, ele merece ser destruído, ele merece ser dilacerado, e a criança vai lá, morde o seio. E aí como pode morder o seio que alimenta, e num determinado alimenta, e ele oferece amor para ele, e de repente não tem amor para dar. Então fica na dicotomia, amor e ódio do objeto de desejo, do objeto de desejo. A Raimunda diz assim: a cultura do Brasil não ajuda muito, só há poucos crimes em defesa da honra passaram a ser vistos como reprováveis. Aí a Raimunda está citando o Código Penal brasileiro, né? Temos pessoas que são advogados, formados na área do direito, né? E aí você vê desse lugar, né? Desse local onde o outro é afetado e muitas vezes não sofria, né, a punição, a punibilidade, né, não sofria a pena, né, por estar indo contra o outro. E relacionamentos saudáveis, se a gente fosse pensar em relações saudáveis, uma sociedade com comportamentos assertivos, aí a gente não precisaria de uma legislação para poder defender a honra, a dignidade do outro, né? Não precisaria de pena para isso. Mas como nós temos pessoas, muitas vezes uma sociedade ininteligível do ponto de vista da inteligência emocional, é preciso realmente que tenha essas leis, né, para poder estar delimitando até onde nós não venhamos passar a fronteira no outro. Muito bom, é isso. Então, pessoal, sou um caso a ser estudado, é isso, analisado, né? Eu parar para poder me analisar, parar para eu poder me entender. Mais à frente a gente vai entendendo, vamos construindo. Entende que lá enquanto bebê essa relação de amor e ódio com o objeto de desejo, que é os seios da mãe, começa a se estabelecer, e a gente vai levando essas relações para a vida, desde cedo. Aí a gente chega lá na vida de namoro, e a gente começa a brigar com a namorada, quem tem namorado, e aquela situação. Lá na relação de casado a gente leva o mesmo conceito contra o seio, a gente leva o conceito para a relação, e começa essa dicotomia dentro dos relacionamentos. Mas a gente vai crescendo, claro, desenvolvendo, e na relação na relação de desenvolvimento com o pai e a mãe, se a menina, existe o complexo de Electra, que eu não vou falar aqui sobre o complexo de Electra por causa do tempo, mas você pode estudar sobre o complexo de Electra. Tem também o complexo de Édipo na relação do menino com a mãe, mas eu também não vou entrar dentro do complexo edipiano. Mas você pode estudar um pouco para você entender de onde vêm essas origens de conflito, de caos dentro das relações, que é lá dentro do sistema, dentro da casa, dentro da família nuclear, aonde a gente aprende essas relações de amor e ódio. E vou dizer Coleridge de novo. Coleridge diz que isso é a insanidade da mente. Você entrar dentro de uma relação e ter raiva do objeto que você ama. Entende? Jandson, tudo bem, meu amigo? Muito bom. Dinaí diz assim: como ser assertivo com pessoas destrutivas verbalmente, né? É muito bacana, né, essa perspectiva, porque é claro que nós vamos estar agindo em contextos diferentes, de forma diferente. Mas quando uma pessoa ela é agressiva verbalmente, você tem que puxar essa pessoa para a sua zona de domínio. O que seria a sua zona de domínio? É a zona que você consegue administrar. Vamos então citar aqui, Dinaí, que você é uma pessoa mais equilibrada e você conversa num tom mais baixo. Então uma pessoa está ali agredindo você verbalmente, você vai diminuindo o tom, até que essa pessoa não escute mais
muitas vezes o que você está falando, mas você está falando ali e ela está gritando e você vai diminuindo o tom, e quando essa pessoa falar para você falar mais alto, ou essa pessoa, você vai falar, mas é você quem está gritando, ou quando essa pessoa, né, e perceber que você não está gritando, ela começa a diminuir o tom dela e ela vai vir para a sua frequência, e lá na sua frequência é você quem domina, fica mais fácil você conversar de lá. E é claro que existem pessoas agressivas de diversas formas, que às vezes também você vai ter que impor um pouco mais de força para essa situação, para que essa pessoa possa te ouvir e você dar um basta dentro desse discurso mais agressivo. Existem várias formas da gente poder lidar com o agressivo. Você também pode vir para o campo dele aqui um pouco mais forte, mais firme, seguro, né? Porque são estilos de comunicação, mas você não precisa ser violento com uma pessoa, mas só impor a sua presença, né? Ser assertivo, ser forte, num tom mais alto, mais elevado ali, não gritando com a pessoa na mesma altura, porque lá no lugar da altura dele, ele está acostumado com esse tipo de comportamento, ele vai te esmagar de lá. Então você se impõe, fica segura e coloca a expressão para que essa pessoa, obviamente, entenda que ele também vai ter que se deslocar para um lugar onde ele passe a respeitar você dentro do relacionamento. Quanto mais próximas são as relações, mais complexas ficam, porque aí fica dentro do campo da afetividade, né? Então veja bem, pessoal, é muito complexo se tornar um adulto do ponto de vista da inteligência emocional, porque a gente segue desenvolvendo cognitivamente, e não quer dizer que cognitivamente a gente acabou de estar vivendo essa perspectiva me eduquei do ponto de vista intelectual e que eu sou cognitivamente, digamos assim, desenvolvido, né? Porque aí tem muitas informações dentro da inteligência cognitiva, né? Existem várias informações, tá? E é interessante entender que muitas pessoas, elas desenvolvem cognitivamente, mas não se desenvolvem emocionalmente, não se desenvolvem relacionalmente falando. Então é difícil a pessoa tornar adulto, eu digo que é difícil. E mais difícil ainda é se manter adulto dentro de um relacionamento. E não é só você desenvolver esse processo da inteligência emocional. Manter-se inteligente emocionalmente falando requer prática e investimento constante. Raíssa diz assim, boa noite, doutor. Ou então, às vezes, só ficar calado resolve? Raíssa, se você ficar calado todo tipo de relacionamento, quando você entrar dentro de uma relação que ela é agressiva, se você ficar calado, o outro te engole. O outro te engole. Porque ele vai entender, aí vai ficar uma relação hierarquizada. Ele grita e você cala. E aí você vai reprimindo todo o sentimento que você está sentindo por estar sendo agredida, e você vai explodir um dia isso em psicossomatizações, vai adoecer, vai psicossomatizar. Aí começa problemas estomacais, problemas, né, gastrointestinais, né, vai dar, aonde for o seu órgão de choque vai começar a explodir adoecimento. Então, quando eu calo a boca e vou ficando nesse local, eu vou reprimindo o conteúdo. E repressão é um processo, um mecanismo de defesa do ego disfuncional. Então, o importante é você passar a ter repertório para entender como é que você vai afetar aquela pessoa para trazer para a sua área de domínio e saber como você vai desarticular o conflito, mas vai conseguir se impor. E muitas vezes a gente não consegue surgir no relacionamento com as pessoas. Tá tudo ali no sistema, né, gente? Porque treino de habilidade social começa primeiramente no sistema familiar. Se você não conseguiu surgir dentro da relação com seu pai e com a mãe, e aí sempre era aquela relação, cala a boca, menino, quem manda aqui sou eu, né? Eu já disse para você me respeitar. Olha, se você não me respeitar, eu vou te bater, né? Aí você vai entender o seguinte, que você tá ali falando para a pessoa, engole o choro, cala a boca, quem manda aqui sou eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E aí quebrou a vida do seu filho, não tem como, quebrou a vida do seu filho, porque ele vai ficar ali todo amoadinho. Não tem pessoas que amoam, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas o povo diz amoado, existe amoado, né, gente? Então, pessoal, então a pessoa vai ficar ali quieto, reprimido no seu canto, né? E aí de repente essa pessoa não vai ter repertório para lidar com o outro lá fora que é agressivo, ele vai calar. Se você cala, como diz aí a Dinaí, o corpo fala, e se cala mais vezes o corpo grita. Então tem muita gente que o corpo vai gritando.
Lidiane diz assim: a palavra branda desvia o furor, é uma técnica bíblica utilizada mesmo para a situação. Uma palavra branda desvia o furor. Não quer dizer que essa palavra branda, pessoal, é uma palavra onde você vai ficar se humilhando para a pessoa. A palavra branda pode ser dita com firmeza, com segurança. Não precisa ser no tom do agressivo. Se ele está te xingando e você vai xingar, você é tão agressivo contra ele. Mas se você, na verdade, vem para a firmeza e aí você segura, é uma situação de firmeza, de segurança, você acaba de fato levando a relação para uma estabilidade. Tá bom? Estabilidade. Quero dizer para você que toda relação que existe seres humanos, como a gente tem soltado as frases aí, né? Demanda que você realmente seja assertivo, é necessário, é fundamental, é imprescindível que você de fato desenvolva a habilidade da assertividade, porque senão vai quebrar essa relação, ela vai quebrar. Toda relação precisa que haja uma assertividade. O Casebre diz assim: o que fazer quando é separado e tem filhos, tendo conflitos na educação e principalmente nas disciplinas dos filhos? Aí o casal, ele precisa entrar num acordo. É claro que os pais precisam se desenvolver nessa questão da inteligência emocional, né? Desenvolver nessa habilidade da inteligência, da relação, de gestão das emoções. As crianças não podem ser vista como alvo de disputa, e aí precisa achar um meio termo. Às vezes o pai tem um discurso mais, digamos, assintoso, um discurso mais forte, e a mãe tem um discurso mais permissivo. Achar o equilíbrio é achar saúde para essas crianças. Se não achar equilíbrio, essas crianças então elas vão adoecer, e amanhã nós estamos inserindo novas crianças com adoecimento psicológico dentro da sociedade. Raíza diz assim: doutor, somente para entender, isso seria um caso de discussão agressiva, verbal, no contexto de quando a pessoa se cala? É sim, né? Se for essa perspectiva, né, que você traz acima, né, Raíza? Isso mesmo. Quando você tem que estar lá dentro de um relacionamento, isso é frequentemente, aí é uma relação onde a agressão ela já está evidenciada. Muito bem, Raíssa, obrigado por confirmar aí. Se essa relação é desse lugar onde você tem que realmente se calar todo o tempo para não ter conflito, precisa realmente perceber que é uma relação que já é do campo do abuso, tá? É importante. Pessoal, interessante, né, que quando a gente fez a chamada, a gente colocou lá uma das componentes que que figura hoje como uma das mais significativas dentro do Big Brother Brasil, reality show que é da Globo, né, BBB 21, que a gente às vezes traz para poder, na verdade, mostrar o comportamento das pessoas, né? Porque, claro, você não vai participar ali só para poder estar vendo, nossa, como é legal, bacana, você vai estudando ali os comportamentos das pessoas. E aí ela hoje figura entre os top 10, né? E nós colocamos lá, se você quer figurar entre os top 10, você tem que ser assertivo, porque senão você é cancelado, você é anulado, você é extirpado das relações. E em que posição que você figura dentro dos relacionamentos? Quando as pessoas fazem reunião de amizade, você está lá dentro? Quando essas pessoas, né, fazem reunião ali do trabalho, você é o primeiro ou dos primeiros a ser convidado? É preciso que você comece a avaliar a situação que está à sua volta, né, gente? A perceber. Se você não é chamado, se você não é convidado, não é primeiro, não é lembrado, então precisa ver. Ou você está num polo da agressividade ou no polo da passividade, porque passivos também não são encontrados. Não quer dizer que as pessoas que foram excluídas, canceladas ali do BBB 21, já foram as primeiras pessoas eram só agressivas, não. Tem pessoas passivas também. Mas a Juliette, ela tem, né, uma habilidade muito grande. Eu gosto do comportamento dela, porque passei a ver o BBB justamente para avaliar perfil. Eu gosto do comportamento dela porque ela vai, ela confronta, ela fala, a pessoa se desestabiliza, se desarmoniza, ela tá plena, ela tá ali equilibrada, e aí tal, traz para baixo a situação, conversa e tal, de repente tá ali conversando com todo mundo, abraçando, o que tava contra defende ela, o que tava, né, ela vai fazendo esse movimento de defesa, conversa com outra, habilidade social.
né? Ela sempre coloca, porque o assertivo sempre vai falar, vai expor a sua opinião, e não precisa ser no momento do conflito, da agressão, né, pessoal? Pode ser num momento diferente. Agora, quando o outro não te dá a oportunidade de conversar nem no momento fora da raiva, aí você viu que a relação já está falida, está detonada. Ah, muito bem, Dinaí, muito bem, já falaremos sobre, tá? Obrigado por lembrar aí. Sempre quando nós estamos falando sobre assertividade, sobre emoções, sobre inteligência emocional, é uma preocupação nossa. Eu cito muito base, porque leio muito sobre os teóricos que discursam sobre esse processo do adoecimento desde a vida familiar. Tanto que, como a Dinaí está lembrando aí agora, nós estamos no Eduque as Emoções. Você que não conhece o canal, o Instagram do Eduque as Emoções, vá fazer lá para nós ali isso. Olha aí, ó, minha esposa colocou Eduque as Emoções, para que você de fato entenda. Nós estamos trabalhando inteligência emocional, gestão das emoções, desde ali da necessidade de ser trabalhado desde a casa, do microsistema. Na verdade, nós estamos trabalhando isso desde quando você se propõe a engravidar. Você precisa ser inteligente emocionalmente para que você já gere uma criança dentro de um ambiente onde ele seja harmônico, inteligente emocionalmente falando. Inteligente emocionalmente falando. Se você vai ter um bebê, se vai ter uma criança, pense no ambiente que você quer ofertar à sua criança. E aí você, claro, vai se dar melhor, você vai crescer, você vai desenvolver a relação, o ambiente vai ser muito bacana. Então, nós estamos só mostrando a Juliette como uma personagem que entra dentro dessa história, figurando dentro do BBB, onde tem uma inteligência que é bacana ser explorada para você ver comportamentos. Não tem que, às vezes você tem que dar aquela confrontada mesmo para poder a pessoa se situar e tal, se impor, mas você não vai ficar brigado com a pessoa, né? Você discutiu, resolveu a situação, demandou a história e então resolveu, e você traz para o campo da assertividade. Deixa eu contar para você um pouco rapidamente sobre os estilos. Comportamento passivo. Anote aí, o passivo, pessoal, dentro do relacionamento, ele é uma pessoa que ele não tem coragem para se impor dentro das relações, falta de coragem. O passivo, ele não tem coragem. Ele é inadequado dentro do relacionamento, aquela relação ela fica desconfortável, mas ele está ali tolerando a situação, porque ele não tem coragem. Geralmente o passivo, ele é engolido dentro dos relacionamentos. Ah, eu não falo porque eu não gosto de gerar conflitos. Mas o conflito está lá, né? O conflito está lá. Ele geralmente ele vai ser engolido pelas pessoas, porque gente agressiva reconhece quando o outro é passivo. O agressivo reconhece quando o outro é passivo dentro das relações. O violento, o agressivo vai reconhecer. O passivo, ele é inseguro, ele não tem segurança, né, dentro das relações, dentro dos relacionamentos. Ele não é tenaz, ele não é firme, né? Ele não é forte, ele não é seguro. Ele não tem aquele processo de autoafirmação, ele depende do outro para ser validado, né? É o outro quem valida. Nossa, você é bom, você é bonito, você é gostoso, você é forte, você é isso, você é aquilo. Ele precisa do outro, mas é diferente de outros tipos de comportamento, mas ele é aquela relação do submisso. Tabita, minha cunhada, tudo certo por aí? Então, pessoal, vê assim, o passivo ele é submisso, é aquela relação. Sabe, o passivo ele não consegue, na verdade, fitar os olhos dentro dos seus olhos. Ele não consegue conversar com você de cabeça erguida. Ele é cabisbaixo o tempo todinho, ele levanta ali, baixa a cabeça, levanta ali, baixa a cabeça. Ele não consegue realmente. Essas pessoas que fazem esse movimento o tempo inteiro dentro dos relacionamentos, que é tímido, recolhido, né? Ele está ali, aquela questão. Essas pessoas são presas fáceis, né? Tem baixa autoestima, entendeu? Essas pessoas. Agora, pessoas de comportamento agressivos, essas pessoas são pessoas que têm transtornos muitas vezes. E começa também lá na infância, gente. Não tem como, hein? Por isso, eduque as emoções. E nós estamos com a live nas sextas-feiras, 19h15. Falando para mães e falando para pais também, né? Mas em homenagem aos Dias das Mães, que vai chegando aí em maio, nós estamos com a live falando sobre mães que afetam. Muito bonito o trabalho, tá bom? E que você participe conosco lá no Eduque as Emoções, na sexta-feira, 19h15. Não é por falta de live, não. Quarta-feira nós estamos
falando sobre a emoção da alegria no Criando Filhos para os Céus, né, com a Kessia, que é pastora. Nós estamos lá na quarta-feira, mais tarde, um pouquinho, 21 horas, né, nós estaremos lá. Entende, pessoal, que esses problemas muitas vezes começam lá, adoecendo as pessoas lá na infância. Você já ouviu falar a respeito do TOD, que é o transtorno opositivo, né, opositor desafiador? Aonde as pessoas, né, onde a criança já começa, criança e adolescente já dão sintomas de que serão agressivos, gente. Desafia pai, desafia mãe. Tem pai que não consegue ali com 5, 6 anos de idade, já diz, não, desisto do meu filho. Já pensou? Você já ouviu alguém dizer assim? Filhos, né, pais que dizem que desistem dos seus filhos com 6, 5, 6, 7 anos. Meu filho é impossível, é agressivo demais. Lidiane diz assim, o passivo então é dominado pelo agressivo? Total, Lidiane, total. O passivo, ele é um masoquista em potencial, um dependente em potencial. E o agressivo é um sádico que gosta de colocar dor no outro, sente prazer na dor do outro. O discurso do agressivo, quanto mais agressivo ele mageia o entendimento do comportamento da perversão, né? É essa característica que acontece com ele. Bem-vindo, Sérgio. Então, lá na infância, TOD, o transtorno opositor desafiador, começa lá na infância. Pais e mães que estimulam demais esse comportamento na criança, depois perdem o controle. Quando ele chega lá na vida adulta, ele não consegue respeitar professores na escola, os professores sofrem. Não conseguem respeitar o colega na escola, os colegas sofrem. Não conseguem respeitar figuras de lei na sociedade, vão ser transgressores, vão dar trabalho para a polícia, vão dar trabalho para a lei. É um problema, né? É um problema que vai sendo colocado porque foi trabalhado lá na relação sistêmica na casa dele. Minha irmã diz assim, tive uma mãe que me disse isso, não consegue lidar com as questões comportamentais de seu filho. E quantos anos essa pessoa tem, mana? Quantos anos essa criança tem? Conta aí para nós. Entende, pessoal? Ângela, boa noite, né? Muito bom aí. Pessoal, o comportamento agressivo é daquelas pessoas que elas são irritáveis e desagradáveis. Falar aqui um pouquinho delas. Elas perdem o controle rapidamente diante das frustrações da vida cotidiana. São pessoas que não têm tolerância à frustração e logo elas agridem. Tendem a culpar os outros pelo problema que está acontecendo. Elas nunca assumem responsabilidade pelo problema que elas desencadearam. Então, esse agressivo sempre são pessoas que estão lá, são fatores externos. Não, eu fiz isso há 11 anos de idade, né? E a mãe não consegue lidar com os problemas comportamentais. Possui muitas vezes um grande dom de manipulação social. Os agressivos são manipuladores. Eles manipulam, porque o passivo ele tem vergonha de falar, ele tem vergonha de se expor. O agressivo é barraqueiro, ele consegue expor, ele vai para a mídia, ele vai para falar em jornais, ele vai para a internet, para essas plataformas, né, de comunicação, que, como nós estamos aqui, né, no Instagram, e solta o verbo, porque esse é o comportamento do agressivo, tentar realmente calar a boca do outro, e você não pode se calar, porque senão você vai ficar realmente refém dele. Geralmente o agressivo postergam as suas obrigações, realizam as tarefas de maneira ineficiente, porque eles nem se preocupam com a situação, são frequentemente hostil na sua maneira de lidar, cínicas. Esse é o comportamento do agressivo e geralmente são bastante obstinados, né? E se queixam da falta do reconhecimento do outro, precisam desse reconhecimento, são ressentidas, mostram ressentimento e usam sarcasmo regularmente. Possuem falta de empatia. Agora, o assertivo, só para a gente finalizar aqui contando mais sobre, né, essa característica de serem a necessidade de ser assertivo, o que ele faz, o assertivo? Ele sabe impor o respeito, ele busca a cordialidade na relação com as pessoas. O assertivo ele é gentil, altruísta,
mas ele é equilibrado, ele tem autoestima, ele não precisa do outro dizer, nossa, como você é bonito, ou como você está bonito, que roupa legal que você está usando, que roupa bacana, nossa, você realmente é o cara, né? É a cara, né? Enfim, só para trocadilho aqui, né? Então, você é, né? Na verdade, a pessoa, enfim, essa pessoa que é assertiva, não precisa disso, é uma pessoa fiel nas relações, ela é determinada, ela, na verdade, ela se sente alguém para si mesmo. Então você precisa se sentir alguém para você, tá? É muito importante e é sempre coerente o comportamento do assertivo. Lidiane, ela diz assim, será porque uma pessoa se torna ou se tornou passiva? Relacionamento sistêmico familiar, muitas vezes é deslocado para esse local e o passivo sempre vai atrair um agressivo para se relacionar com ele, porque é a parte faltante nele e a gente busca muitas vezes no outro a parte que falta em nós, é uma habilidade que nós não desenvolvemos, às vezes a gente atrai essas pessoas. Eu chamo de mestres killer, são os mestres assassinos, aqueles que vão aparecer na vida da gente para nos ensinar de alguma forma a colocar limites. A Magda diz, Dr. Joelho, muito obrigado, a live maravilhosa, bacana, gente. Nós estamos mesmo nesse lugar, né, de finalizar. Como se livrar de ser uma pessoa passiva, ganhando repertórios de assertividade, ou utilizando os 3 repertórios. Pessoal, deixa eu só no finalzinho aqui contar para vocês a respeito do meu livro, né? Fé, Código de Acesso ao Mundo Espiritual, para que você possa adquirir, fala sobre inteligência emocional, inteligência espiritual. Pretendo fazer uma semana de imersão sobre a fé. Uma pessoa que comprou o livro me disse esses dias assim, você mexeu muito com a minha fé. E eu perguntei, fé religiosa ou a fé enquanto personalidade? E ela diz, não, da fé mesmo enquanto personalidade. Então tá certo. O objetivo do livro foi cumprido, porque não estou falando da fé religiosa, eu estou falando da fé bíblica, da fé disruptiva, da fé que ela é equilibrada, de uma fé inteligente, uma fé que raciocina, que pensa, uma fé estratégica, que tem entendimento. Então, leia o livro, é importante para você. Eu quero agradecer você por estar comigo até esse momento e quero finalizar aqui te convidando para estar conosco na quarta-feira, falando sobre alegria, essa emoção primária que muitas pessoas curtem, mas eu vou contar, ou nós vamos contar ali, eu, a Raimunda, a Kércia, no Criando Filhos para os Céus, muita coisa sobre alegria e como gerenciá-la. Nós vamos falar também na live de sexta-feira, 19h15, Mães que Afetam, uma homenagem feita para as mães. Meu beijo, meu abraço e a minha oração é para que Deus abençoe sua vida abundantemente. Pessoal, alta performance é com a Bíblia, Palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira. Paz e bem.